consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Palavra de Deus para nós nessa noite. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho sobre o amor de Deus. Passagem bíblica de 1 João 3:1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu acredito que muito dos problemas que nós vivemos estão relacionados a nós não enxergarmos esse amor de Deus constante nas nossas vidas. Eu não falo os problemas simplesmente físicos, mas os problemas de como nós reagimos aos problemas físicos, aos acontecimentos. Quando nós estamos guardados no Senhor, nós podemos viver em paz, podemos viver sobre esse consolo de Deus para com as nossas vidas. A palavra de Deus aqui, ela é uma mensagem de Isaías, profetizando ao povo de Israel a libertação que eles teriam do Egito. Consolai, fale ao coração deles, já é fim do tempo da milícia, do cativeiro. Eles vão receber das mãos do Senhor, já receberam, a sua iniquidade está perdoada. E aqui é apenas os 2 versículos. Se nós continuarmos lendo todo o capítulo, talvez vamos ler em outros momentos, nós vamos ver que é uma mensagem, é uma profecia de salvação, é uma profecia de libertação. Por exemplo, o verso 9 diz: tu, ó Sião, que anuncia boas novas. No final deste verso também, no verso 10, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele. E essa palavra de Isaías 40, como várias passagens de Isaías, nos remetem aos evangelhos. Palavra bem conhecida aqui, né, no próximo versículo, no versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Nos remete à profecia da vinda de Jesus. E há sempre essa comparação, né, uma pré-figura, da mesma forma que Isaías está falando sobre a libertação que haveria do cativeiro babilônico. É uma palavra que é repetida nos evangelhos, falando a libertação, a vinda do libertador de Jesus. E nós percebemos esse verdadeiro evangelho para nós. É o evangelho de Jesus, é o evangelho da salvação. Fato que pode parecer muito óbvio, mas se nós pensarmos na profundidade desse muito óbvio, nós vamos ver o quanto isso é importante. O evangelho de Jesus Cristo, uma mensagem enviada por Deus. Logo aqui no início que nós lemos, diz: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. É uma palavra de consolo, que o Senhor virá com salvação. E quem está trazendo essa palavra? O próprio Deus. Ele está avisando, por intermédio de Isaías, que ele virá para consolar, que ele é esse consolo.
A mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor e de esperança. É a mensagem que nós recebemos, que você deve viver na paz, que você deve viver sob esse consolo do Senhor, porque a mensagem dele é de salvação, uma mensagem que nos proporciona a paz, que nos proporciona esperança. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós vivemos como se o Evangelho não existisse, talvez desconfiados do Senhor, como se Deus fosse apenas alguém que está pronto para nos punir, então nós temos que andar direitinho, senão nós seremos punidos. Ou talvez Deus é um Deus que quer que nós estejamos sempre fazendo tudo certinho, e aí nós buscamos essa salvação através das boas obras, e vivemos talvez intranquilos por causa disso. Mas quando nós olhamos no Evangelho, nós vemos uma declaração do próprio Deus, que Ele vem para salvar. Então é como se Ele dissesse: Isaías, vai lá consolar esse povo que está muito bravo, que está muito preocupado, o povo que pelo seu pecado passou pelos cativeiros aí da vida, pelos problemas da vida. Leve essa palavra de consolo, o Senhor virá. É a palavra que nós temos. Nós que passamos por tantas dificuldades, por problemas, por ansiedades, a palavra que mais importa para nós é esta palavra. E saber que é o Senhor que enviou, tem sim importância, porque crer nisso, nós estamos dizendo que cremos que o Deus do universo, Ele trouxe uma palavra especial para você. E essa palavra é: eu estou cuidando de tudo. Eu darei a salvação. Eu trarei a paz. O Evangelho é Deus vindo até nós. Ele anuncia a mensagem, Ele é a mensagem, Ele é o Salvador. Mais do que nós irmos a Deus, como falei hoje cedo, nós sabemos da importância da santidade, dos 10 mandamentos, das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, sabemos da importância de ser santo, mas o Evangelho não é uma norma para nós cumprirmos, o Evangelho é uma oferta de Deus para nós. Eu estou ofertando a salvação para vocês, desde o princípio. Se a gente voltar lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, estava lá Adão, caminhando já triste com o seu pecado, e quando ele vê que Deus se aproxima, ele se esconde de Deus. Ele não vai até Deus buscar salvação, ele se esconde de Deus. E o que Deus faz? Primeiro que Deus nem devia, nem precisava estar lá. Poderia ter abandonado esse homem à morte. Mas Deus vai ao teu encontro de Adão e oferece já a salvação. Lá ele promete que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. É uma promessa já do nascimento de Jesus, semente de mulher, no sentido de que as descendências, traria esse descendente Jesus, que estaria matando, estaria eliminando o pecado, vencendo a morte. Satanás. É promessa de salvação desde o início. E nós temos hoje essa palavra: consolai o povo. Repete ali, Vai lá, consolai o povo, o vosso povo. Consolem, meu povo. Deus amou o mundo, deu o seu Filho. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Vai lá, fala a Jerusalém. E repare aqui que o texto fala: falai ao coração de Jerusalém. Não era uma informação apenas, uma notícia ou algo intelectual. Olha, vocês estão salvos. Olha, o Senhor virá. Não, mas fale profundamente ao coração. A mensagem de Deus é para falar ao nosso coração, para nos trazer a paz, a tranquilidade.
Estamos seguros, nós cremos nisso, nós estamos seguros em Jesus. Deus conhece a nossa vida e Ele envia essa mensagem de boas novas. Mais uma vez, a mensagem de salvação não é faça isso, pratique tal boas obras, mas a mensagem de salvação é descanse, vinde a mim, eu os aliviarei. O que tem mais nesse anúncio? A gente percebe aqui, quando ele diz, já é findo o tempo da sua milícia, depois diz, a sua iniquidade está perdoada. Eles estariam sendo libertos do cativeiro, com a vinda daquele que estava libertando. A mensagem para nós, vocês são livres em Jesus. Por quê? Porque a sua iniquidade, o seu pecado está perdoado. Deus pagou, o próprio Deus que nós ofendemos, pagou, nos perdoou. Recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Essa é a parte, desses 2 versículos, é a parte mais difícil de nós compreendermos. Diz que a iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os vossos pecados. A ideia aqui de recebeu da mão do Senhor é que nós recebemos a punição. Pelo pecado, pelo nosso pecado, nós sofremos, nós vivemos num mundo de tribulações, nós passaremos pela morte. A palavra em dobro não é literal, não é como se recebêssemos um castigo dobrado, mas a ideia é na quantia exata. Vocês receberam a punição e agora vocês receberam a salvação. Isso dá para ser bem ilustrado quando você lê a palavra de Deus que fala sobre o pecado. O pecado, ele veio e trouxe a morte. E Deus trouxe a salvação. E Deus traz essa salvação para nós. Romanos 5 também diz, onde aumentou ou abundou o pecado, transbordou a graça. Uma outra explicação, e mesmo se não for a referência direta aqui, indiretamente nós podemos aplicá-la, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, podemos dizer que nós recebemos a consequência do pecado, o sofrimento, a morte, mas nós recebemos também a graça, a bênção. E aí a palavra dupla também pode ter um significado não literal, mas nós recebemos muito mais. Quando você fala recebi em dobro, talvez recebeu 4, 5, 10 vezes mais. E é essa sensação que nós temos de que nós recebemos uma graça superabundante, muito maior do que o nosso pecado, do que nós merecíamos. Nós não merecíamos nada, mas nós poderíamos apenas receber de Deus um perdão bem simplesinho, né? Não, nós lemos na Bíblia sobre as grandezas de Deus, sobre a riqueza da graça de Deus. Nós recebemos esse consolo de Deus. Nós somos perdoados, nós somos abençoados por Deus. Aqui fala, a sua iniquidade está perdoada e já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os vossos pecados. Nós recebemos o Evangelho, nós recebemos a salvação.
E alguém pode pensar, mas então vamos aguardar Jesus voltar, na segunda vinda nós vamos, como aquele povo lá da Babilônia, né, recebeu uma mensagem que precisava aguardar o dia do exílio. Mas a gente sempre fala, né, do já e do ainda não. A própria mensagem de salvação, ela já é transformadora para nós. E quando nós estivermos com o céu, nos céus, ela será completa para nós. E nós podemos sim viver sobre o efeito desse amor. Quando nós cantamos aquele cântico antigo, né, não olho as circunstâncias, não me guio por vistas. Depois ele diz, o finalzinho, não olha a circunstância. Tem amor, não tem no finalzinho? Não tem amor na letra? Sonhei com amor. Né? Seu amor, né, no final. Eu olho o seu amor. Sabe, cada momento que a gente vive, a gente tinha que olhar para isso aqui, né? Consolai, avise, nós somos avisados por Deus. Deus trouxe uma mensagem para nós que tira de nós toda a preocupação, todo o medo. Já temos a vitória. Você já passou no concurso. Você não foi bem na prova não, né? Mas Jesus te ajudou lá. Você agora só está aguardando a efetivação. Nós somos salvos, nós somos vencedores, nós somos vitoriosos. Nós temos Jesus, que consola, que nos ama. Nós somos filhos de Deus, nós temos a iniquidade perdoada. Não precisamos carregar o peso do nosso pecado, nós recebemos o perdão de Deus. O que precisamos então fazer, irmãos? Não olho as circunstâncias, mas olhe para Jesus, olhe o seu amor. O que eu vou aplicar ao meu coração? Não as circunstâncias, não as dificuldades, mas o amor, o cuidado de Deus. Todo o tempo nós podemos ter esse consolo em Jesus, em todas as situações. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras de conhecimento. E quantas são essas palavras, né, irmãs? Aplica o seu coração à verdade, às palavras. Ainda, olha como tratamos o nosso coração. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Falamos terça-feira sobre isso, no texto de Asaf. Não fique se comparando com os outros, às vezes queixando, Deus, mas por que eu estou passando por essa dificuldade? O outro lá é milionário, o outro tem isso, o outro faz aquilo. Não cuide da vida do outro, e não tenha inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Nós não vimos na mensagem de Asaf, qual que é o futuro do ímpio? A perdição. Não tenha inveja do ímpio, viva no temor do Senhor, terás um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Você já passou. Deus não vai mudar de ideia. Irmãos, uma mensagem boa, a boa nova de Jesus, ela precisa ser lembrada diariamente por nós. Nós somos salvos. Nós somos libertos. Embora a gente viva num mundo tão perdido, nós temos a esperança viva. E quem se mantém firme, persevera nesse temor, nesse amor de Deus, terá bom futuro. Ouve, filho meu, e sê sábio.
guia retamente no caminho o teu coração. Agora eu gosto muito dessa passagem aqui. O salmista, daqueles textos que ele está conversando com ele mesmo. E quem não conversa consigo mesmo, né? Tem muita coisa que a gente não fala com ninguém. Fala só com a gente mesmo. E ele fala, meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. No coração dele, ele escutou Deus falando, busque a minha presença. E aí ele responde, Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Na linguagem de hoje, ela está bem assim, ó. Tu disseste, venha me adorar. Então Deus falou, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Quando o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração, te chamar, te atrair, não resista. O Espírito Santo nunca deixa de falar com seus filhos. Deus nunca deixa de chamar os seus filhos, de dar bom conselho para os seus filhos. Nós que muitas vezes não queremos ouvir, como uma criança rebelde. Deus chamou, vai. E eu não estou aqui falando em chamado de Deus para fazer as boas obras, a santidade. A mensagem de hoje não é sobre santidade e boas obras. É aquele chamado de Deus para sentar na mesa com Ele, para ter comunhão com Ele, para abraçar, estar ao lado de Jesus. Como nós somos pais, queremos chamar os nossos filhos para estar conosco. É assim que Deus faz. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. É uma comunicação, é uma palavra de alguém que quer se relacionar, um alegrando o outro. O pai se alegrando com o filho, andando no caminho. Filho meu, dá-me, filho meu, o teu coração. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Mais uma vez, dá-me o teu coração. Quando você dá o coração para alguém, não é quando você simplesmente faz alguma coisa. Deus não vai com uma lista de tarefas para você, Ele fala, dá-me o teu coração. Quando você dá o coração, você dá tudo, você dá a vida. Deus nos chama a comunhão, Deus nos chama a sua presença. E a presença de Deus é consolo, é paz, é salvação. Tanto amor Deus tem por nós. Não resista ao abraço de Deus, à forma dele comunicar amor a você. Não sejamos resistentes a Deus. Como eu disse no início, não sejamos desconfiados de Deus, como se Deus fosse um Deus poderoso, mas uma barreira, alguém que está pronto para nos punir, ou um Deus que eu ainda não posso conversar com Ele, que eu preciso melhorar muito para chegar mais perto dEle. Que nós tenhamos essa consciência, perdão de Deus é sobre nós, as mãos de Deus sobre nós. E qual é a palavra de Deus para nós? É uma palavra de consolo. E a gente vai ver em uma outra oportunidade um pouquinho mais sobre esse mesmo capítulo. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tão grande amor que o Senhor dispensou por nós. O Senhor Deus nos chamou, ó Deus, e não há nada que possa nos separar do Seu amor, Deus.
não há pecado, não há maldade, nada, ó Deus. Porque o seu amor é aquilo que nos atrai. E o Senhor Deus quer que nós estejamos entregando esse coração, esse nosso coração ao Senhor, para que ele seja transformado. Ó Deus, nos dê essa comunhão com o Senhor. Perdoe, ó Pai, a nossa distância, o nosso distanciamento, Senhor, ó Pai. E nos faça enxergar que o Senhor faz um convite para sentarmos com o Senhor, Deus. E se nós buscarmos essa comunhão, nós mais e mais seremos transformados por Ti. Que o Senhor Deus fale aos corações nessa noite e nos dê, ó Pai, esse desejo de conhecer mais e mais ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.